já tem ficado muito clara para todos. A Bíblia mesmo diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então eu acredito que todos os que deixam o seu lar para ir a uma igreja, o desejo, a intenção do coração é literalmente encontrar-se com Ele no tempo oportuno, no tempo certo. E aí a gente entende que para isso é necessário trilhar um caminho que Ele estabeleceu. Há quem pense que uma vida vivida de qualquer maneira vai levar a Deus. Pessoas que dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. Já viu esse ditado popular? Todos os caminhos levam a Deus. Isso é meia verdade, né? Porque todos irão diante de Deus. Agora, se vão permanecer com Ele, daí já é uma outra história. Porque a Bíblia também ensina que para uns Ele vai dizer assim, bendito, amados do Pai, para um lugar que eu tenho preparado para vocês. Mas a outros Ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então assim, todos os caminhos levam a Deus? De uma certa forma sim. Mas o fato de trilhar um caminho qualquer garante a permanência ao lado de Deus? É óbvio que não. Para estarmos com Ele, existe um único caminho. Jesus, Ele define esse caminho como sendo Ele próprio. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha o que Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ir a Deus só é possível por intermédio de Jesus. E Jesus nos ensina a maneira de passarmos, de trilharmos esse caminho. Provérbios nos fala algo bastante interessante, porque lá em Provérbios ele diz assim, o escritor de Provérbios, naturalmente inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer assim, sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que se deve guardar. Quando a gente pensa em guardar alguma coisa, a gente pensa em guardar coisas de valor, ok? Não é qualquer coisa que você guarda, que você camufla, que você esconde, que você protege. Algumas coisas você literalmente coloca para fora. Se a gente pensar na sua casa, o que é que você guarda dentro da sua casa é o que para você parece ter mais valor. Quem guarda o lixo dentro de casa? O lixo a gente põe na rua. Lixo é o que para a gente não tem mais importância, não tem mais valor, então põe fora. Qualquer um pode levar o lixo embora. Geralmente os garis é que fazem isso, porque trabalham com essa finalidade, manter a limpeza, vou dizer assim, na rua, ok? E o que tem de valor você não põe na lixeira, o que tem de valor você deixa guardado em casa. E na medida que esse valor vai aumentando, a maneira como você guarda aquilo é ainda um pouco mais, mais atenciosa. E o escritor de Provérbios diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Tem gente que guarda bem a casa, guarda bem o carro, guarda bem a televisão, guarda bem os móveis, guarda muita coisa, você guarda dinheiro, guarda no banco, a gente guarda coisa, mas o escritor fala assim, sobre tudo o que se deve guardar, ou seja, se tem algo que você precisa dar uma atenção especial no que diz respeito a guardar, porque é importante, e às vezes as pessoas nem entendem muito bem a real importância que isso tem, ele fala assim, guarda o teu coração. E aí ele ainda vai dizer assim, porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, tudo que você vai viver depende muito de como está o seu coração. Olha que coisa interessante, tem gente que está vivendo um tempo tão ruim, está vivendo uma vida tão ruim, está vivendo um momento tão desgastante, tão terrível, e aí é importante você saber que muito provavelmente o que você está vivendo é resultado do seu coração, do que anda, do que está no seu coração, de como está o seu coração. É por isso que você está vivendo esse tempo ruim, esse tempo difícil, essa situação. Mas pastor, não tem a ver comigo, tem a ver com outras pessoas. Bom, aí a gente entraria num outro contexto. Mas o que eu quero que você entenda é, o que nós vivemos tem a ver com o estado do nosso coração. Se o nosso coração estiver protegido, o tipo de vida que nós vamos viver é diferente. Se o nosso coração estiver largado, o tipo de vida que nós vamos viver também tem um diferencial. Então o escritor de Provérbios fala para guardarmos o coração. Aí tem uma coisa que eu também considero bastante interessante. Se você abrir a sua Bíblia lá em Colossenses, quero pegar aqui duas referências, Colossenses, e depois eu quero pegar em Lucas com você. Colossenses capítulo 3, quero pegar dois versículos aí, Colossenses 3,
Estou escutando isso. A gente espera, né? Então, você sabe que o inferno treme com esse barulho, né? Outra coisa faz o inferno tremer, mas esse barulhinho, o inferno fica assim, endemoniado quando ele começa a ouvir. Eu falo assim, ele vai achar, se ele achar, nós estamos arruinados. Se eles acharem, nós estamos arruinados, porque o que derruba o inferno é o que está contido na Bíblia, nas Escrituras. Se achar e entender o que está escrito aí, não tem inferno que resista depois. Aí em Colossenses 3,16 vai dizer assim, ó, Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Acho interessante essa afirmação inicial do versículo 16, porque diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Isso quer dizer acima daquilo que é o necessário. É abundante. A palavra de Cristo precisa estar abundante no nosso interior. E tem um porquê da palavra de Deus estar abundante nas nossas vidas. Eu comecei falando que devemos guardar no nosso coração, porque do nosso coração procedem as saídas da vida. Agora eu estou falando para você o que nos diz aqui o apóstolo Paulo, dizendo que a palavra deve habitar abundantemente no nosso coração, mas aí tem uma outra coisa que eu acho relevante, que a gente precisa juntar aqui nesse começo. Eu queria que você fosse comigo para Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Eu quero pegar apenas o versículo 45. Lucas, capítulo 6, versículo 45. O versículo 45 aí vai dizer assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o... Porque da abundância do seu coração fala a boca. Da abundância do coração fala a boca. O escritor de Provérbios diz que nós devemos guardar o coração. Dele procedem as saídas da vida. Paulo, aos Colossenses, ele diz que a palavra de Cristo deve habitar abundantemente no nosso coração. E aqui Jesus nos diz que da abundância do nosso coração, disso fala a nossa boca. Então, se a gente fizer um link aí assim, e grosseiramente fizer uma interpretação geral desse link dos 3 versículos, nós vamos entender que se nós não guardarmos o nosso coração vai se encher de coisas ruins. E aí, nós nos tornaremos ruins por causa daquilo que está no nosso coração. E é isso que nós vamos tirar de dentro do nosso coração. Isso quer dizer que a nossa boca vai falar aquilo que está dentro do nosso coração. Aí é importante a gente fazer algumas avaliações, algumas análises com relação à nossa vida e tudo ao nosso redor. Porque o diabo ele tem manipulado a humanidade de uma forma assim, muito ajustada. E alguém pode perguntar, mas ele tem manipulado como, pastor? Propósito, pastor, o que é manipular? E eu digo, manipular é fazer as coisas acontecer segundo o querer pessoal. É fazer com que as coisas caminhem na direção pré-estabelecida. E o diabo tem feito isso na humanidade. E às vezes a gente pensa assim, mas como será que o diabo manipula a sociedade, a humanidade? Aí eu diria assim, o diabo ele tem induzido as pessoas. E alguém vai perguntar de novo, mas pastor, o que seria induzir as pessoas? Induzir é gerar estímulo de forma convincente. Ou seja, o diabo tem estimulado as pessoas a fazer o que ele quer, mas de uma forma convincente.
Ele não faz as pessoas fazerem o que elas não querem fazer. Primeiro ele convence elas acerca do que elas devem fazer, e depois elas naturalmente fazem isso, como se isso fosse uma iniciativa dela própria. Aí é aquela questão: não, eu faço o que eu quero fazer, eu sou dono do meu nariz, né? Você mal sabe que o seu nariz já está no domínio de uma outra pessoa, e tudo que você está fazendo porque outra pessoa está estimulando você a fazer, e você acha que você faz porque você quer fazer. É comum a gente ver jovens dizendo que já são donos do próprio nariz, que fazem o que eles querem fazer. Mas não só jovens, às vezes a gente depara com alguns adultos teimosos que também pensam dessa forma, que são donas de si próprios. Seríamos donos de nós mesmos se depois da nossa morte nós pudéssemos determinar o nosso destino por conta própria. Aí nós seríamos donos. Como a gente não tem essa autoridade de determinar o nosso destino por conta própria, significa que não somos dono de nós mesmos. E quem é o nosso dono? Aquele que determina o nosso destino. Quem determina o destino de alguém é dono desse alguém por legalidade. Aí a questão que nós precisamos refletir é: quem está determinando o nosso destino? Deus ou o diabo? Aí alguém vai dizer assim: não, o meu destino quem determina sou eu. Aí a gente precisa refletir: se de repente nós não estamos sendo induzidos pelo diabo, daí a gente precisa avaliar o quê? Bom, lembra que Provérbios diz que nós devemos guardar no nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então preste atenção: quantos acreditam no céu? Vocês perguntaram isso. E quantos acreditam no inferno? Os que acreditam no céu, consequentemente, têm que acreditar no inferno, e vice-versa. Não tem como: eu acredito no céu, mas eu não acredito no inferno. O mesmo céu que você acredita é descrito na Bíblia, e a própria Bíblia que descreve o céu também descreve o inferno, e ainda diz que o inferno não é o pior lugar. Tem um lugar pior que o inferno? Tem, que a Bíblia diz que o inferno será jogado nesse lugar, que a Bíblia descreve ele como sendo um lago de fogo e enxofre. Então o inferno vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Então pensar assim, a Bíblia ela fala dos dois lugares. Aí eu preciso naturalmente avaliar para onde eu estou indo. Provérbios diz que do meu coração procedem as saídas da minha vida. Do meu coração, escute, do meu coração é determinar para onde eu vou, ou para o céu ou para o inferno. E como eu vou saber para onde eu estou indo? Bom, daí eu preciso avaliar o que é que está enchendo o meu coração. E como é que eu avalio o que está enchendo o meu coração? Bom, eu sei o que está enchendo o meu coração a partir daquilo que a minha boca fala. Mas aí tem uma coisa que eu preciso fazer você refletir um pouco. Quando a palavra diz que a boca fala, não está restringindo a afirmação apenas à questão verbal, aquilo que você fala através de palavras. Mas o que você faz também é uma forma de falar a boca, não a sua boca, os seus lábios, propriamente falando. Mas há um ditado popular que diz que uma palavra, ela pode falar mais do que 1000 palavras. Já ouviu esse ditado? Um gesto, uma atitude, um comportamento fala mais do que palavras. Às vezes a gente vê o comportamento das pessoas e a gente já entende o que é que essa pessoa está intencionando. Só pelo comportamento não precisa falar nada. Às vezes a expressão facial já diz muito acerca de como está aquela pessoa. Você olha para alguém que está assim, ó. Aí você chega e como é que você está? Feliz da vida. Você olha para a pessoa, você já sabe como que ela está, porque a expressão dela fala antes de ela abrir a boca. Ela não precisa nem abrir a boca, só de olhar você já consegue interpretar como está aquela pessoa. Isso por quê? Porque nós não falamos apenas pela boca, nós falamos através de gestos, nós falamos através de comportamento. Tudo isso
é um meio de nós falarmos. E quando Jesus diz que a boca fala do que está cheio do coração, ele não está restringindo apenas ao ato verbal, mas ele também está abrindo o leque, entendendo o que ele está falando. Nós podemos entender que o leque se abre, porque o nosso comportamento também fala. Então, o nosso coração, vamos dizer assim, ele determina o que nós falamos e o que nós fazemos. O que está no nosso coração determina o que eu faço e o que eu falo. Então, se eu quiser saber, escute lá, quem está ordenando sobre a minha vida, quem está mandando em mim, é só eu prestar atenção no que eu estou fazendo e no que eu estou falando. Porque o meu coração está cheio da influência de alguém. E esse alguém pode ser Deus ou pode ser o diabo. E o que eu faço determina quem está mandando em mim. A pergunta que eu faço não precisa de resposta. Quem está mandando em você? Porque quem está mandando em você também está determinando o seu futuro, o seu destino. Quem está mandando em você está determinando o seu estado atual e o seu estado futuro. Quem está mandando em você está determinando tudo isso na sua vida. Então é importante você fazer essa análise. A Bíblia está cheia de referências que me ensina a fazer avaliações internas, a olhar para dentro de mim. Nós temos a mania de tentar olhar para dentro dos outros. A gente gosta muito de ver como é que está o interior dos outros. A gente quer saber o que se passa na vida dos outros. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos aprender a olhar para dentro da gente e ver o que está acontecendo lá no nosso interior. Se nós tivermos o cuidado de olhar para dentro de nós não vamos cair em ciladas, em situações tão facilmente. Nós vamos conseguir nos manter mais firmes, mais íntegros por mais tempo. Então é importante a gente fazer uma autoanálise para ver se o diabo não está manipulando a nossa vida. Bom, para a gente pensar num coração cheio, como que se enche um coração, ou o estado em que está um coração, no que diz respeito a estar cheio, nós vamos entender que para isso, 3 coisas devem ser consideradas. 3 coisas. 3 coisas você vai ter que checar em você. 3 coisas. Quais são elas, pastor? As suas ideias, as suas intenções e as suas informações. São as coisas que você precisa checar periodicamente. São as coisas que você precisa avaliar constantemente. As suas ideias, as suas intenções e as suas informações. Vamos começar a definir o que seriam as ideias, a partir de um conceito bíblico, ok? O que seria ideia? Bom, ideia é o que nós chamamos de conceito. Em alguns momentos nós chamamos de pré-conceito, ok? Mas ideia é conceito, é representação mental de algo. Ideia é opinião, ponto de vista, pensamento, entendimento mental. Isso é ideia. Quando a Bíblia fala sobre as nossas ideias, dentro de um contexto da própria palavra, ela está falando sobre esses aspectos aqui. E eu preciso checar quais são as minhas opiniões. As minhas opiniões, o meu ponto de vista. Eu preciso checar aqui o meu conceito. Eu preciso checar e ver se isso tudo está de acordo com a palavra de Deus ou não. E quem é o responsável por fazer essa checagem? Preste atenção. Ninguém, senão apenas você. Ninguém é responsável por checar as suas ideias. Ninguém é responsável por checar os seus conceitos. É você que precisa checar. E qual o parâmetro de checagem? Tá, eu vou checar as minhas ideias, os meus conceitos e usar como parâmetro o quê? A ideia de quem? Os conceitos de quem? Porque todo mundo tem conceitos, vamos dizer assim, ruins, conceitos errados, conceitos bons, mas enfim, eu vou comparar os meus conceitos com quem? Escute, não é com ninguém que você tem que comparar os seus conceitos. É com a palavra de Deus. Você precisa checar as suas ideias a partir da palavra de Deus. Ah, mas eu não pode ler a Bíblia, pastor. Então você nunca vai ter noção se os seus conceitos, se as suas ideias são boas ou não. Você nunca vai ter noção.
É por isso que nós temos muita discussão tola sobre assuntos tão sem importância. É por isso que nós discutimos muito teologia, porque cada um, quando lê a Bíblia, desenvolve o seu próprio conceito, a sua própria ideia. E não tem o cuidado de checar se essas ideias, elas correspondem à Bíblia como um todo, porque é mais ou menos assim: se eu pego uma parte da Bíblia e tiro dali uma ideia, a probabilidade de eu errar na minha interpretação é muito grande. Por quê? O que explica a Bíblia? O que explica a Bíblia? Alguém me ajuda agora, eu preciso. O que explica a Bíblia? A Bíblia. Te peguei, né? A Bíblia. A única coisa que explica a Bíblia é a própria Bíblia. Eu não tenho outra fonte para explicar a Bíblia senão a própria Bíblia. A Bíblia é autoexplicável. Então, se eu pego uma parte da Bíblia e construo uma ideia, desprezando as outras partes, a possibilidade de eu errar na minha interpretação é grande. Então, é o que a gente costuma dizer assim: um texto fora do seu contexto se transforma num pretexto para se dizer besteira. E é o que muita gente faz, elas interpretam parte das Escrituras, daí essa interpretação tem a ver com o coração delas próprias. E a probabilidade de errar na interpretação é grande. Daí o que gera? Discussão teológica. Vamos discutir Bíblia. Vamos discutir, não, porque eu penso assim. Tá, e aí quando a gente começa a discutir, o que a gente deve fazer para a gente encerrar a discussão? Vamos parar, orar e pedir para Deus nos fazer entender o que é que Ele está querendo dizer aqui? Porque não deve prevalecer nem a minha opinião, nem a tua opinião, mas aquilo que a própria Bíblia está dizendo. Então eu preciso checar as minhas ideias periodicamente. E qual a fonte para eu checar as minhas ideias? A palavra de Deus, a Bíblia é a fonte para eu checar as minhas ideias. Eu não tenho que comparar as minhas ideias com as pessoas. Bom, eu estou legal porque a maioria das pessoas com quem eu converso pensa igual a mim. E quem disse para você que a maioria das pessoas com quem você conversa está de acordo com a Bíblia? Que se a maioria das pessoas com quem você conversa não está de acordo com a Bíblia, quem é que está dominando esse grupinho de pessoas aí? Vai saber, cuida. Não, mas pastor, a voz do povo é a voz de Deus. Eu só queria saber que Deus é esse, que a voz do povo fala por ele. Porque o Deus que eu conheço, ele fala por si só. Ele não precisa do povo para falar por ele. O Deus que eu conheço, ele fala. Ele não precisa do povo para falar por ele. E aí do povo que diz que está falando por ele não tem nada a ver com o que ele diz. Aí desse povo. Então eu preciso checar as minhas ideias. Mas ideia não é a única coisa que permeia o meu coração. Tem outra coisa que permeia o meu coração, que são as intenções. E o que seria a intenção, pastor? Intenção é aquilo que uma pessoa espera que aconteça. Aquilo que se pretende fazer. O que se almeja, o que se busca. Intenção é o que você literalmente quer alcançar. Eu diria que das intenções, ou as intenções, é que geram as nossas ações e as nossas reações. Tudo que você faz, seja numa ação ou numa reação, você faz movido pela intenção. É aonde você quer chegar, é o que você quer estabelecer, é o que você tem a intenção de determinar, é o que você quer alcançar. Então o nosso coração, ele tem ideias, são conceitos que nós formamos, tem intenção, que são os alvos e os objetivos que nós traçamos para a nossa própria vida, mas o nosso coração também é cheio de informação. Aí eu queria definir informação com você. E informação, a gente vai definir da seguinte maneira: informação, reunião dos conhecimentos, dos dados sobre um assunto ou pessoa, o que se torna público através dos meios de comunicação ou por meio de publicidade. É um esclarecimento sobre a existência
ou funcionamento das coisas ou dos seres. Informação, ação ou efeito de informar ou de ser informado. Isso quer dizer, eu posso dar ou receber informação. Na verdade, informação é aquilo que se transmite. É aquilo que se transmite a respeito de algo ou alguém. Informação é tudo aquilo que eu recebo através do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu sinto. Tudo isso é informação. Isso também enche o nosso coração. Mas aí tem uma coisa que eu acho que é legal, é interessante, como por exemplo, as ideias, intenções e informações são as coisas que enchem o nosso coração. E veja lá, informação é o que eu recebo a partir do que eu vejo, ouço e sinto. Isso quer dizer que as pessoas ou o diabo pode influenciar nas informações que eu estou recebendo. Daí, o cuidado de avaliar a influência das informações é meu. Ninguém além de mim tem o cuidado de avaliar o quanto as informações estão contaminadas, porque elas vão encher o meu coração. Então, quando alguém está me contando algo, transmitindo algo para você, você é responsável por checar se essas informações elas são puras ou elas estão contaminadas de alguma forma para prejudicar a sua vida, para atrapalhar você, para impedir você de chegar aonde você precisa chegar. Porque vamos pensar assim, Deus tem um destino para você. Desde antes do seu nascimento, Deus traçou um destino para a humanidade, mas o diabo quer colocar diante de você um outro destino. Só quem tem destino para a humanidade é Deus e o diabo. Ninguém mais tem destino para a humanidade. Deus quer levar você para morar com ele, o diabo quer levar você para morar com ele. O diabo não quer morar sozinho, ele quer companhia, e ele precisa levar você para lá. Só que o lugar para onde ele vai é péssimo, é ruim, é terrível, mas ele não quer ficar lá sozinho. Então ele vai fazer o quê? Ele vai influenciar você através das informações. Lembra que o diabo manipula a sociedade, manipula a humanidade? E como ele faz isso? Através das informações. Ele manipula as pessoas através das informações. Ele faz as pessoas acreditarem naquilo que vai ser ruim para ela, como se fosse bom. Eu me lembro quando eu era jovem, hoje já não tem mais, graças a Deus, mas a influência da sociedade para que os jovens ingressassem na vida de fumo, de cigarro, de vício, do tabagismo. Eu me lembro nos comerciais de televisão, como eles eram envolventes, como eles eram atraentes. Mostrava-se um lugar bonito, algo maravilhoso, aquele cavalo galopando, aquela coisa que parecia liberdade, assim, aquele fundo, assim, que as montanhas do lago lá no fundo, coisa linda, aquela coisa bonita da natureza. E aí aquele cara galopando num cavalão bonito, um cara bonito, todo bem vestido. E aí o comercial diz assim: venha para o mundo de... Eu vou fazer propaganda, para o mundo de Marlboro, venha para o mundo de Marlboro, chamando, né, um convite, um apelo para as pessoas. E os jovens, coitados, quando viam isso, ficavam fascinados. Hoje, quando se vai fazer propaganda de bebida, faz aquela propaganda, todo mundo feliz, todo mundo rindo, todo mundo contente, um lugar descontraído, um lugar bacana, e aí dá até vontade de beber. Vamos comprar uma cerveja aí para ver se o ambiente fica assim mesmo, aqui em casa. Às vezes o ambiente está tão ruim na casa das pessoas, só fala assim: olha que ambiente gostoso, vou comprar um assim para ver. Já fizeram até propaganda de bebida, dizendo que o inferno é maravilhoso. Não sei se você lembra, você chegou a ver. O cara pega o elevadorzinho, sobe no céu, todo mundo lá, redondinho, todo mundo, né, muito sério, muito... Aí eu estava aqui no meu lugar, aperta o botão, desce, aí vai no inferno, aí as meninas de biquíni, aquele sambão comendo solto no fundo, todo mundo festejando, dançando, e aí, não sei o que lá, desce redonda, não sei nem se é dessa daí, mas enfim, o comercial, ele envolve. A informação passada, ela cativa a pessoa, ela atrai a pessoa. A informação passada, ela é um engodo. O diabo manipula a humanidade porque ele usa a informação como engodo. Quem gosta de pescaria? Para eu dizer para você, a maioria não gosta. Você não é bom na cabeça, não. Quem não gosta de pescar, não é bom das ideias, não.
O que ajusta as ideias é uma boa pescaria. Pastor, a pescaria me estressa, porque demora para o peixe pegar. Ela fica estressado. Você não foi no clube da pesca ainda. Tudo bem, deixa eu lá. Pode comer o peixe, não é pescar não. Mas quando você vai pescar, o anzol, presta atenção, o anzol, ele é o que literalmente prende o peixe. É onde o peixe se enrosca e não consegue sair mais. O anzol é o meio através do qual o pescador garante prender o peixe e trazer o peixe para a mão. Mas se o pescador jogar o anzol sozinho na água, ele vai passar a vida toda ali e não vai pegar nada. Por quê? Porque nenhum peixe gosta de anzol. Anzol é de aço. Nenhum peixe gosta de aço. O que peixe gosta? Na minha época de criança, peixe gostava de minhoca. Agora eu nem gosto de minhoca mais, os peixes. Peixe agora, eu vou pescar, o que dá, o que pega é salsicha. Olha que coisa tremenda. Peixe gosta de salsicha, daqui a pouco é cachorro quente. Não adianta pegar salsicha, o peixe vai modernizar. Cadê o pão? Cadê o ketchup? Está faltando. Mas enfim, você pega, eu pesco com salsicha, você pega o anzolzinho, você espeta o anzolzinho na salsicha, dá aquela camuflada no anzol. Se o peixe vê o anzol, até parece que é assim, né? Mas enfim, se tiver só o anzol, o peixe não vai se sentir atraído. Mas quando tem a salsicha lá, balançando dentro da água lá, né? Aí o peixe vê aquilo, eu não sei se ele sente cheiro ou não, eu não sei como é que a coisa funciona. Eu sei que o anzol sozinho não dá nada, mas você pôs a salsicha lá, o peixe vem. Ele vem, ó, dá uma bocada na salsicha e sem perceber, ele dá aquela puxadinha na linha. Aí o pescador que não é bonzinho nem nada, ele dá aquela travada para navar. E o anzol fisga o peixe. Depois de fisgar, pode se bater, pode correr, para onde quiser, dentro do tanque, do rio, pode. Alguns dão a sorte de escapar, mas a maioria não consegue. Pode fazer o que quiser. O pescador, com uma técnicazinha, com um jeitinho, vai recolhendo lá. Cadê meu senhor? O mocelete? Uma barretilha? Agora eu esquecido. O molinete, o nome certo é molinete, não é mocelete. Mocelete é minha nora. Vamos pescar com mocelete? Não, a gente vai de barretilha. Também não é barretilha, é barretilha. Aí vai puxando ali o molinete, vai puxando o molinete devagarzinho e de repente o peixe veio, pegou o peixe na mão. O pescador tem o prazer de fazer isso. Eu fico imaginando que o diabo também tem prazer de fazer isso. Mas ele não joga a coisa errada assim, descarada. Por exemplo, ele não joga lá o adultério assim, é o adultério, pega isso, vai levar você para o inferno. Não. O que ele faz para disfarçar o adultério? Ele põe uma pessoa bonita no meio desse negócio aí. Né? Se é um homem, ele põe uma mulher bonita. E não é bonita de qualquer jeito, tem que ser bonita do jeito que o homem gosta. E se não for do jeito que ele gosta, talvez não chame nem atenção. Pode dar, né? Tá lá, dando piruleta, não é do jeito dele, passou, vai embora. Mas se é do jeito dele, ele já. Aula em casa. Já dá aquela crescida no olho. Aí o diabo fala assim: ah lá, mordeu a isca. Esse peixinho aí tá no papo, isso aí é facinho de pegar. Né? Se é a mulher também, não adianta, não é qualquer homem que chama a atenção da mulher. Se for parecido com o marido, ela nem olha. Nem olha, tem que ser bem diferente. Não sei porquê, que é que se mais mentira. Né? Não, parecido com o marido. Aí é diferente do marido, aí ela já passa assim, ó. E eu em casa com aquela coisa. Aí o diabo já fala assim, ó lá, sentiu o cheiro do engodo, sentiu o cheiro da isca. Não é difícil de atrair, não é difícil de prender. Não é difícil de capturar essa daí, ou esse daí. Tudo isso são informações. Quando você passa e vê uma mulher bonita, ou um homem bonito, é informação que você está vendo. É informação que você está absorvendo. Quando você senta numa roda de conhecidos, tudo da igreja, tudo irmão, irmã, senta na roda e aí o assunto. Você viu o que aconteceu no corpo?
Aí se você está ali na roda, você viu o que aconteceu, você faz assim, já vai matar no papo. É facinho de engodar. Você viu o que aconteceu com o som? Dá licença um pouquinho, eu preciso ler. Já vi isso daí, tá difícil, não é na fofoca que eu vou prender isso daí não. Mas você viu a última, levantou a antena, o diabo fala assim, não é difícil prender, é informação que você está absorvendo. Lembra, a informação vai entrar em você, escute isso, a informação é que vai compor as tuas ideias. Todas as nossas ideias, todos os nossos conceitos são compostos de informações que nós recebemos. A ciência prova hoje que o indivíduo, desde o período intrauterino, enquanto ele ainda é um feto na barriga da mãe, ele já está absorvendo informações do mundo externo. Todos os sentimentos que a mãe vivencia são transmitidos para o filho, ainda no ventre, ainda na barriga. Nem nasceu ainda, mas a criança já está absorvendo informação. Essas informações podem ser boas informações ou podem ser péssimas informações. De repente a informação que o feto está recebendo é a informação de uma rejeição paterna. O pai e a mãe rejeitou. Nossa, maldita hora que eu fui engravidar. Eu não podia ter engravidado. Meu Deus, o que eu fiz? Agora essa criança vai nascer. Eu vou abortar. Pronto, pensou. Chega lá na frente, se arrepende de tudo, mas pensou. Passou a informação. São informações que estão compondo o que nós chamamos de ideia, o que nós chamamos de conceito. A gente tem uma sociedade bagunçada porque a gente tem pais, mães bagunçados, porque levam a informação já para o feto e são informações ruins. Aí essa criança nasce, começa a crescer, quais são as informações que ela vai absorver? Vai absorver a informação do pai e da mãe, menino burro, menina burra, não aprende nunca. Mas é mesmo atrasado, é lerdo mesmo, mas nunca vai para frente, você nunca vai dar nada na vida, seu incompetente, você nunca vai ser nada na vida, seu lerdo. São informações, essas informações estão compondo as minhas ideias, está enchendo o meu coração. Você está entendendo isso? A esposa que vive falando com o marido, esse zero à esquerda, isso aí não dá nada na vida, no maldita hora que eu casei com esse traço. É o marido que olha para a esposa e fala assim, olha, eu não sei que pedra que eu atirei na cruz quando eu te conheci. Você só atrasa a minha vida, mulher. Você não vale a comida que eu coloco dentro dessa casa. São informações que estão entrando e estão literalmente compondo as ideias. Essas ideias é que vão gerar as intenções. Aí a questão aqui é, quem é que está enchendo o seu coração? Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu não podia evitar que aquelas informações chegassem a mim, até porque eu não raciocinava sobre elas. Essa é a razão que algumas pessoas são o que são e não sabem por que são, porque quando receberam uma informação não raciocinaram, simplesmente a informação entrou, pegou, gravou, marcou, fixou e agora não tem o que tira. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Daí a pessoa cresce achando que aquilo é uma realidade na vida dela, porque ela não pôde peneirar, ela não compreendeu a informação quando chegou. Mas a verdade é que mesmo depois de nascido, tem muita gente que traz a informação para dentro de si sem avaliar a informação quando ela está entrando. Queridos, nós precisamos filtrar o que entra. Nós vamos filtrar. Porque, escute, o que entra é também o que vai sair. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Mas para não sair algo ruim, eu preciso filtrar quando isso está entrando. Jesus estava falando de alimento, mas a gente também pode levar para o lado, para o âmbito das informações. Eu preciso filtrar o que está entrando. Então, escute lá, se a gente pensar assim, o que é fonte de informação? O que você acha que é fonte de informação? Pessoas são fontes de informação? Lembra que informação eu tanto posso receber quanto eu posso transmitir? Então pessoas são fontes de informação. Onde a gente tem fonte de informação? Televisão. A gente tem fonte de informação? Tem. Rádio. A gente tem fonte. Rádio quase não existe mais, né? Mas tem fonte de informação. Rádio na minha época.
Tem fonte de informação? Tem. Bom, vamos para o lado dos jovens agora. Rede social, TikTok, é informação, é fonte de informação, sim ou não? Você não percebe, mas o que você está vendo no TikTok está compondo as suas ideias. As suas ideias vão gerar as suas intenções. As suas intenções vão sair de dentro de você, querendo você ou não, e isso tudo vai determinar quem é que está influenciando você, quem é que está mandando em você. Mas o TikTok não é o único meio de informação, a única fonte de informação. O que mais é fonte de informação na rede social? Em rede social? Facebook? Instagram? WhatsApp? Você percebe como nós estamos rodeados de fonte de informação? Nós estamos sendo bombardeados por informação quase que 24 horas por dia. O tempo todo são informações que estão entrando. Volto a repetir, a informação que está chegando em você, ela vai desenvolver as suas ideias, e as suas ideias vão desenvolver as suas intenções. As suas intenções vão se estabelecer nas suas ações e nas suas reações. Você não é o que você acha que é, mas o que estão dizendo para você ser. Não percebemos isso ainda. Mas nós achamos que somos o que nós queremos ser. E na verdade nós somos o que estão dizendo para a gente ser. É só uma questão de entender. Essas informações que estão compondo quem eu sou, vêm da onde? Do céu ou do inferno? Essas informações que compõem quem eu sou, vêm de que fonte? De Deus ou do diabo? Daí, se a gente voltar lá para o começo da pregação, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Pastor, e como é que eu faço para guardar no meu coração? Bom, a primeira coisa que eu tenho que entender é, eu preciso pôr um filtro em tudo aquilo que está entrando. Porque se eu não barrar o que está entrando, não demora muito para começar a sair. Porque entrou, impregnou, vai sair. Mas vai sair como? Vai sair através do que eu falo, vai sair através do que eu faço, vai sair. Se eu penso em santificação, eu preciso entender que santificar-me tem a ver não com o que eu estou fazendo apenas, mas tem a ver com o que está me levando a fazer todas as coisas. Eu preciso fazer essa autoanálise periodicamente. O que está saindo de dentro de mim? Está edificando as pessoas ao meu redor ou está perturbando as pessoas ao meu redor? O que eu estou fazendo motiva as pessoas a ir para um lugar melhor ou tem travado o caminho dessas pessoas no que diz respeito a esse lugar melhor? O que eu estou fazendo é resultado do quê? Nós precisamos aprender, isso é muito importante. Bom, só para... As ideias dão origem às intenções, e as intenções, assim como as ideias, são formadas pelas informações. As informações, por sua vez, podem gerar ideias e intenções, boas ou más. Tudo depende da fonte das informações. Aí eu particularmente penso assim, só existe duas fontes de informação. Ah, mas a gente falou um monte aqui, pastor. Não, só existe duas. A palavra de Deus e as outras coisas. Só existem duas fontes de informação. A palavra de Deus e as outras coisas. Agora escute o que eu vou dizer. Se não está vinculado à palavra de Deus, então é do diabo, queridos. O cuidado somos nós que precisamos tomar. Então não tem como a gente viver, claro que tem. Por isso que a Bíblia me diz que eu tenho que viver pela... O justo viverá da fé. A fé vem pela... A fé vem pela... Só a fé vem pelo ouvir, tá bom? E o ouvir vem da palavra de Deus. Só existem duas fontes de Deus. Palavra e as outras coisas. Nas outras coisas eu posso encontrar a palavra? Posso de repente ir para as redes sociais e postar alguma coisa que tenha a ver com a palavra de Deus. Eu posso ligar no meu televisor e assistir algo que está literalmente vinculado à palavra de Deus. Eu posso. Agora eu preciso entender, se não for a palavra de Deus, quem está determinando e influenciando
manipulando é o tirano. Por isso Jesus disse que o Deus deste século não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com ele. A intenção de Jesus é levar você para o céu. Mas o Deus deste século quer levar você para outro lugar. Agora veja lá, você escolhe para onde você quer ir. E ir para onde você escolheu tem a ver com o que você está vivendo. Como você está filtrando as informações. Porque do que fala a boca, ou a boca fala, do que está cheio o coração. Do que o seu coração está cheio. Eu queria convidar você a ficar em pé, querido. Eu não sei o que está enchendo o seu coração. Eu só sei o que enche o meu. Você quer ver uma coisa que estreita mais o nosso caminho? Quando você assiste um filme, quando você assiste uma novela, quando você assiste uma série, tudo que você está vendo ali são informações que você está absorvendo. Não, eu só estou descontraindo, queridos. Esse é um engano. Ou esse talvez seja um anzol engano. Porque tudo que você está vendo, a gente hoje tem uma sociedade violenta. Sim ou não? Você acha que sim ou que não? A gente tem uma sociedade violenta? A gente tem uma sociedade indiferente? Sim ou não? Tem. Os filmes que a gente assiste, a maioria deles são violentos? A gente não percebe que a gente está se tornando produto do meio? A gente não percebe, mas a gente tem se tornado produto do meio. A questão é, quem está determinando esse meio? Aí a gente começa a pensar assim, bom, o que o diabo tem determinado é contrário ao que Deus determina. O que é que Deus determina pela palavra? Que amemos uns aos outros. É isso que a gente tem visto na nossa sociedade? Vê lá. É isso que a gente tem visto dentro das igrejas? A gente fica até com um pouquinho de receio de responder, né? Mas a gente vê amor dentro das igrejas, de uns para com os outros. A gente até vê um amor seletivo. As pessoas escolhem a quem elas amam dentro da igreja. E geralmente elas amam aqueles que podem oferecer alguma coisa para elas. Porque se a pessoa não tem nada para oferecer, também não tem o amor para dar. E eu estou falando dentro da igreja. Não estou falando lá de fora, não. A Bíblia fala que nós devemos perdoar. Mas o mundo nos ensina a vingança. Os filmes que a gente assiste, tudo, ou maior parte deles, tem a ver com vingança. Aí a gente também começa a perceber que o comportamento das pessoas dentro da igreja também é vingativo. É aquele sorriso bonito quando vê, mas dá aquela apunhalada nas costas quando está saindo. Dentro da igreja. Nós estamos nos tornando produtos do meio. E ainda não percebemos que tornar-se um produto do meio tem a ver com as informações que nós estamos permitindo entrar no nosso coração. Lembrando que o que nós falamos ou fazemos tem a ver com o que está dentro de nós. A Bíblia fala sobre arrependimento. Escute o que eu vou dizer. Arrependimento é a porta, a única porta através da qual Jesus entra na nossa vida. Não existe outra porta para Jesus entrar se não for arrependimento. Jesus não entra pela igreja. Jesus não entra por um culto maravilhoso que nós assistimos. Jesus não entra pela nossa emoção. Jesus entra na nossa vida por uma porta chamada arrependimento. Mas o mundo nos ensina que arrependimento é coisa de fraco, de pessoa fraca. Pessoas fracas é que se arrependem.
E a gente tem dificuldade de se arrepender quando a gente faz alguma coisa errada. Porque se arrepender implica em gerar perdão. E gerar perdão implica em gerar amor. Percebe que são coisas tão entrelaçadas umas às outras? Mas a gente tem dificuldade porque as informações que nós recebemos, elas vão contra o que Deus fala. Aí a pergunta que eu faço para a gente ir para o momento da oração: era tão importante. Mas enfim, a pergunta que eu quero deixar para você aqui é: quanto tempo você tem se dedicado à fonte que leva para dentro de você a palavra de Deus? E quanto tempo você tem estado à mercê das fontes que levam para dentro de você as coisas contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus? Se você entender isso, você entende por que você é o que você é. Porque às vezes a gente vai para Deus e fala: Deus, por que eu sou assim? Simples. Tem a ver com as fontes que você tem absorvido a informação delas. Eu queria tanto ser diferente. Mude a fonte da informação. Eu queria ser mais controlado. Eu queria ser uma pessoa mais amorosa. Eu queria ser uma pessoa diferente. Mude a fonte das informações que estão enchendo o seu coração. Mude a fonte. Agora lembre-se de uma coisa: a única fonte que pode fazer de você uma pessoa diferente, mas diferente para melhor, é Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Feche os seus olhos. Avalie as fontes que estão introduzindo informações para dentro de você. E se as fontes que estão introduzindo informação para dentro de você são mais das outras, e você quer mudar, quero mudar as minhas fontes, pastor. Eu não quero mais ser o que eu tenho sido. Eu quero ser diferente. Eu quero ser uma pessoa que agrada a Deus. Eu quero ser uma pessoa que agrada as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero mudar as minhas fontes. Mas quem faz isso não é Deus por você, é você que faz. E se você quer de verdade, sai do seu lugar, vem em frente, eu vou orar com você. Eu vou orar com você. Eu creio que Deus pode nos ajudar. Ele certamente não vai fazer por nós, mas Ele pode nos ajudar. Porque quem escolhe a fonte é você. É você que escolhe o seu filme, é você que escolhe a sua série, é você que escolhe a sua novela, é você que escolhe as companhias com quem você anda, é você que escolhe os programas que você assiste na televisão, é você que escolhe. Deus não faz essa escolha por você. Quem tem o controle disso nas mãos é você. Você e ninguém mais. E você vai dizer assim: Jesus, eu quero tanto que o Senhor